Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um podcast do Missão. E hoje estamos com as maravilhosas psicóloga Eula. Seja bem-vinda. Obrigada, Maria, pelo convite. De nada. E a personal educadora física Melissa. Oi, família! Bom, gente, hoje a gente vai bater um papo sobre psicologia e educação física. Mas antes, como sempre, a pergunta padrão. Como é que foi a escolha de faculdade? Então, vamos começar pela Eula. Sempre quis psicologia? Surgiu do nada? Como é que foi isso? Então, eu já tinha me identificado quando era criança assistindo um filme, não sei se vocês conhecem, acho que sim, né? Uma Sexta-feira Muito Louca, com a Lindsay Lohan. A mãe dela era terapeuta, não sei se vocês lembram disso. Eu achei muito chique, né? Falei assim, nossa, tinha consultório, andava toda arrumada, não sei o quê, né? E eu achei muito legal. E aí, enfim, né? Fiquei com aquilo na cabeça e tudo mais, mas eu sempre tive facilidade tipo, com línguas, gostava muito de inglês, gosto bastante. E por um momento passou pela minha cabeça, né? Atuar na área, ser professora de inglês. E aí eu fui até me aprofundando. Mas na época que a gente estava se formando aqui não tinha psicologia, né? Aqui na região. E aí no último ano da escola tinha aberto o curso de psicologia e tal. Teve até visita na escola, né? Da faculdade. Alguns professores foram lá falar sobre escolha profissional. E aí eu me encantei mais ainda. Só que teve um fator primordial que foi o diagnóstico do meu sobrinho, né? Ele foi diagnosticado na infância com autismo. E eu me interessei muito mais ali pelo assunto, né? Acompanhava sempre a minha irmã. Então eu digo que ele pesou bastante para eu me interessar de fato e ver o que era realmente a psicologia, né? Que foi ali que eu aprendi, que eu via que ajudava. Eu via que era um processo ali que ajudava muito ele, que ajudou muito a minha irmã a entender tudo isso. Então eu me interessei muito mais por conta, acho que é do diagnóstico do meu sobrinho. Então é um misto de tudo isso que eu falei. E aí me diz uma coisa, terapia para todo mundo? Sim. Todo mundo deveria fazer? Sim, assim, todo mundo deveria fazer. Não é que todo mundo tem que fazer, né? Tipo, tem pessoas que vão passar bem aí a vida, vão lidar bem com as suas questões sem precisar ir na terapia. Mas é uma coisa que tá pra todo mundo, né? Não necessariamente para as pessoas que têm algum tipo de transtorno, que têm algum tipo de sofrimento grave. Eu mesma atendo algumas pessoas que não têm grandes questões, mas estão ali mais pra questão de autoconhecimento, se entender, melhorar uma área ou outra da vida, às vezes até mesmo questão de performance, rotina. Então, todo mundo pode fazer terapia, né? Então, não sei se... Eu vejo na escola, e ia te perguntar, eu vejo muito na escola ainda uma resistência. De assim, às vezes a gente conversa com o pai, mas, né, seria legal, às vezes uma questão de uma suspeita de autismo, um TDAH, enfim. E aí ainda tem uma certa resistência, assim, eu vejo. Às vezes os alunos, tipo assim, mas eu não quero ir na psicóloga, coisa de doido. E às vezes os pais, eu não quero meu filho indo na psicóloga. Você acha assim, se chega pra você ou não? Cara, lá no consultório, muito difícil eu ver, assim, às vezes tem uma questão, assim, mais pra marido, sabe? O meu marido não quer fazer terapia. Aí os homens, parece que eles têm uma resistência maior. Eu acho que isso eu posso controlar minha face? Eu acho que isso é pra várias áreas, né? Acho que a gente vai ver aí, tipo, o homem não se cuida muito. Mas uma coisa da sociedade, né? O homem não pode, o homem tem que ser forte. Exatamente. Isso não vai resolver. Então, eu vejo muito isso assim, quando vai falar que, o meu marido tinha que fazer, às vezes até pra ajudar numa questão com o filho. Entende? Aí eu observo muito isso. Mas, assim, a criança, o adolescente, ou a mulher, assim, é muito mais difícil chegar com esse discurso. Tem. Mas eu não recebo muito, pra ser honesta. Lá no consultório não aparece muito pra mim. Né? Esse tipo de sim, coisa. autocuidado, né? De uma forma geral, a mulher ela é mais aberta. Acho que até a questão da Melissa, se for pegar, sei lá, a sua quantidade maior de alunos homens ou mulheres, você acha? Outro pra você. Mas também a gente vive numa região onde todo mundo se preocupa muito, hoje né? Em dia tá mais homem? Não, tá meio a meio. Meio a meio. Lá já no foi uma questão muito mulher, entendeu? Então, sim. Hoje em dia... Que a educação física tá bem alta agora também, né? Sim, ainda mais nossa região. Você sempre quis? Educação física? Desde os meus 15. Os meus 15 anos eu me achei... Eu tava num processo de emagrecimento. E aí... Eu tava naquele negócio de você ver informação dali, informação daqui, pra se ajudar. Só que depois de um tempo, né, eu malhava no russo. Então, assim, nossa, tem tempo, né? Então, assim, a galera vinha me perguntar coisas. Tipo, como é que você faz isso? Aí eu, interessante, né?
De repente, às vezes, assim, eu ficava lá solta no salão e ajudando a galera. Tipo, não trabalhava lá, só treinava lá. Sim. Mas como a gente é adolescente, não tem muita coisa pra fazer na vida. Sim. Então a gente fica 3 horas na academia, entendeu? Eu vou ficar aqui ajudando as pessoas, e aí legal. Eu ficava lá, fazia meu cardio, conversava e tal. E comecei a achar legal. Na época, eu lembro que eu entrei na educação física porque tava muito em alta aquele negócio de competição do fisiculturismo. E aí eu falei, queria trabalhar com atleta, eu precisava trabalhar com atleta, Só que na formação, quando você entra na graduação, você começa a ver a educação física com outros olhos. Porque você vê muitas áreas dentro da mesma área. Sim. Então, assim, você fala, cara, calma aí, tem esporte aquático, tem como brincar com criança, tem como isso, tem como... E aí, conforme eu fui me formando e tudo mais, eu fui me interessando mais pela parte de ajudar pessoas. Sim. Eu fiz o estágio no Ricardo, né? Foram 3 anos de estágio. E todas as bombas eram jogadas pra mim. Inclusive Maria, que absurdo, gente. Então, acabou que eu me interessei muito pela área de reabilitação. E até hoje, assim, é meu fascínio. E atividade física é pra todo mundo? As pessoas precisam entender, né? Óbvio. Assim, se você ainda não faz, você vai fazer. Sim. Aí é uma questão de escolha. Ou você começa agora e, né, previne. Sim. Ou você faz como tratamento. Mas uma hora ela vai te pegar. Aí é você que escolhe. Então, pra mim, eu boto muito que aquela situação de disciplina e liberdade. Você tem que ter liberdade pra escolher qual idoso você quer ser. Se você vai ser um idoso funcional ou vai ser um idoso que vai depender de todo mundo. Então, assim, e é um discurso meio pesado, eu entendo, que eu poderia estar falando, não, atividade física é lindo, e você tem que fazer porque, nossa, assim, é muito... Não. Vamos falar como adulto agora. Sim. Tipo, ou você vai fazer... Não tô falando sobre esporte. Eu acho que o esporte você tem que escolher alguma coisa que te dá prazer. Sim. Sabe? Eu faço pole, que é um esporte que eu me encanto, porque tem muita força, tem muita resistência, flexibilidade, coordenação. É uma coisa rítmica, é uma coisa leve. Tem que gostar. Que parece ser leve, mas não é. Mas, assim, o esporte eu acho que você, assim, escolhe, porque é pra prazer. Mas a atividade física como fortalecimento, ela é não pra todo mundo. Tem que todo mundo fazer, né? E aí, quando que você começou a ser personal? Quem foi sua primeira aluna de personal? Ai, gente. Só mesmo pra perguntar, assim, para. só pra registrar. Maria foi a minha primeira aluna de personal. Me formei, Maria, no outro dia. Como Sim, recém-operada de coluna. Exatamente. Maria estava numa situação complicada. Atividade física salva as pessoas, né? E as pessoas precisam entender isso. Sim. Você aquela situação que você não conseguia nem sentar, né? Que você falava. Sentar, ela sentia muita coluna. Ela sentava, e quando levantava ficava toda torta. Era horrível. Sim. Horrível. E aí, de repente, Maria... De repente, né? De repente foram os tempos. Mas, assim, Maria estava fazendo os exercícios que... hiper contraindicados. Nada contraindicado quando você tem um direcionamento. Então, de repente, ela tava lá fazendo levantamento terra, agachamento, tudo. E com quilagem, né? Foi a época que você ficou mais forte, inclusive. Foi. E eu lembro que eu mostrava pro médico, o médico ficava, cara, é isso mesmo. Porque ainda existe muito esse pensamento, né? Assim como tem da saúde mental, existe isso. Tipo assim, mas você tem problema de coluna, então você não pode fazer. Sim. Mas você tem problema no joelho. Mas você tem não sei o quê. Tudo as pessoas parece que usam como justificativa de, você não pode malhar porque você tem isso. Você não... Sim, e não na é assim verdade, que funciona. é um movimento que cura, né? Exatamente. Eu lembro uma vez que isso ficou gravado muito na minha memória. Maria me dava todos os exames de imagem e a gente tinha visto um antes e depois. O depois parecia antes. Sim. Porque a gente conseguiu fazer a hérnia da Maria reabsorver. Sim. Então, assim, gente, a parada é séria. É movimento, isso é cura, isso é atividade física. E eu acho que vocês conseguem perceber não só no meu timbre de voz, mas como eu falo com vontade disso. Porque eu gosto. É uma coisa, assim, que muda vidas. Sim. E isso eu acho que eu falo que é o high point do meu trabalho. Tipo, mudar uma pessoa. E é onde entra a questão da psicologia, né? Eu vejo muito isso, por exemplo, lá na escola. A gente sempre fala muito pros pais. Meu filho tá ansioso, meu filho tá... A gente sempre fala, seu filho faz alguma atividade física? É a primeira coisa que a gente pergunta. E a gente sabe que psicólogo, psiquiatra também sempre pergunta. Atividade física e saúde mental estão relacionadas. Não tem como desvincular uma da outra. E aí, o que vocês acham disso? Escolhe aí quem vai falar primeiro. Da Eula que eu acabei de falar.
Vai lá. Sim, assim, bom, no consultório, né, sobre esse assunto de atividade física, na verdade, quando a pessoa chega pra mim, eu já pergunto, vamos lá, como é que tá seu sono, sua alimentação e se faz alguma atividade física, né? Pra ver como é que já tá ali a base da pessoa. A gente vai falar dentro da saúde mental que seria o arroz com feijão, sono, atividade física e alimentação da pessoa. Então, isso, assim, é algo primordial. Não, a pessoa, assim, né, nós, né, a gente não tem que vacilar, não tem como vacilar com isso, né? E a atividade física, eu, pelo menos, costumo também dizer, algumas pessoas, estudiosos da área da saúde mental, né, também vão falar muito sobre isso. A atividade física, ela, em primeiro lugar, ela vai influenciar as duas outras áreas da nossa vida, né? Que é o nosso sono e a nossa alimentação. Sim. Então, assim, é primordial que a gente realmente faça atividade física para a nossa saúde mental. A ansiedade, por exemplo, que você vai ver aí, tá, assim, gritando muita gente com ansiedade. Chega muita gente também no consultório com ansiedade, com sintomas de ansiedade. E, assim, a maioria dessas pessoas, até falando assim, né, acompanhando, conversando com colegas também, que a gente vai vendo por aí, não estão praticando algum tipo de atividade física. Então, uma das primeiras coisas que eu tento, assim, auxiliar a pessoa no processo de mudança ali para a melhoria da saúde mental é essa mudança de hábito, introduzir atividade física. Até eu falo brincando para as pessoas, cara, 5 minutos todo dia, até você conseguir fazer todo dia, depois a gente não prioriza tanto a qualidade, né? O mais importante agora é começar, mas eu diria que é uma coisa, assim, inegociável. Não tem como você querer ter saúde mental e não tá com essa base bem estabelecida. Eu até falo, assim, às vezes, né, tem algumas questões que podem estar sendo influenciadas por isso, né? E a gente vai ver, limpar essa parte aí, deixar tudo alinhadinho. Se a vida da pessoa melhorar, né? Ótimo. Sim. Aí você vai ver que realmente era a base que estava faltando. Se as coisas melhorarem um pouco, mas ainda continuarem com algumas questões, né? Por exemplo, da própria ansiedade, aí fica até mais fácil a questão do diagnóstico. Você vai ver, caramba, a vida da pessoa tá com atividade física em dia, tá se alimentando bem, e os sintomas ansiosos ainda continuam muito severos, porque às vezes era só né? uma estação por falta de gastar energia, né? Exatamente, pode ser questão de rotina. Salva. Exatamente. E aí a pessoa, tipo, não vai dormir bem. Eu falo até do animal de estimação, né? Eles fazem tudo certinho, os nossos bichinhos. Eu falo assim, o bichinho quando acorda, ele se espreguiça de manhã, vai tomar um sol, né? Todinho, se estica tudinho, vai tomar um solzinho e quer o que depois? Quer passear, né? Quer ir na rua, fazer a sua atividade física, né? Quer se movimentar, exatamente. Né? A gente é a mesma coisa. Eu falo que eu tenho 2 cachorrinhas, né? Se eu fico sem passear com elas, elas ficam danadas. E a gente é a mesma coisa. A gente, né, na nossa evolução, lá nas cavernas, a gente se movimentava o tempo todo. Era pra caçar, era pra plantar. Isso tá da gente, né? E aí a gente ignorar isso, hoje em dia querer ficar parado, né? Eu sei que tá, assim, tudo muito fácil, né? Eu falo até brincando da Alexa, abre a cortina, né? Eu sei que a Alexa tá fazendo tudo pra gente e a gente tá ficando cada vez mais, assim, parado mesmo, mais acomodado. Então, assim, é uma coisa que é primordial, não adianta. E você vê surgir efeito? Tipo assim, eu tenho paciente que eu realmente peço pra fazer atividade física e quando faz, melhora. Com toda certeza. A própria pessoa fala assim, a gente toma até um cuidado, né? Eu pergunto como é que foi a semana. E às vezes a pessoa vai, né, comentar ali que a semana foi boa, que... Aí eu falo assim, o que teve de diferente nessa semana? Eu fui caminhar na praia. Aí eu falei, você acha que isso tem alguma relação com a semana, que você tá sentindo melhor? Aí a gente vai trazendo esses questionamentos pra pessoa também perceber. É verdade, essa semana que eu fiz atividade física, eu me senti um pouco melhor, entendeu? E aí, é claro, uma coisa que com o tempo, quanto mais a gente vai fazendo, e eu falo isso porque eu também vivi isso, né? Então, assim, eu melhorei 100% também, né? Eu tive um período... Você contratou alguma personal pra te ajudar? Sim. Foi umazinha aí da cidade, não sei se vocês conhecem. Entendi. Tem os cabelos cacheados, alta, malhada. Foi essa daí. Malhada E aí te ajudou muito, né? Sim, E você posta sobre isso também nessas redes sociais? Sim. O período, assim, eu já tinha... Eu conheço Melissa há muito tempo, né? Eu até falo brincando pra ela, quando ela começou com os 15 anos, eu até cheguei a caminhar algumas vezes com ela. Falo, se eu tivesse continuado... eu tava assim. Eu tava assim agora, entendeu? Já mais tranquila. Mas, assim, a gente sabe aquela coisa, a vida de cada um, né? O processo de cada um. Mas, assim, quando eu procurei a Melissa, quando eu voltei a treinar e tudo mais, eu tava sofrendo com dores na minha coluna, né? Eu tava tendo várias crises na minha lombar. Gente, eu vou ficar calada hoje, eu não vou nem mexendo o meu trabalho. Estão falando por você, né? Pode falar. E eu tava tendo muita crise, vira e mexe. Eu trabalhei muito tempo no shopping, né? Trabalhava em pé, então acho que isso influenciou bastante. E forçava muito a postura, né? Não ficava, sempre apoiava muito de um lado só.
não tinha muita noção de consciência corporal, que você tem que, né, ficar posturada direitinho e tal. E aí eu vinha tendo essas dores direto, vira e mexe, assim, eu tinha. Aí eu conversei com a Melissa e tal, e a gente, assim, foi um processinho, né? Se pegar, tem aí, graças a Deus, a gente tem vídeo. Foi treino de senhora ali, bonitinha, pra depois eu ir passando pra pegar o peso, mesmo pouco peso. Sim. E somente quando eu tava ali realmente preparada, aí a gente começou. A gente começou a treinar mesmo e tudo mais. Mas assim, foi essencial, porque a gente não sabe treinar, né? Sim. E tem um profissional que vai saber te ensinar e também pra sua necessidade. Então, assim, você olhar na internet, tá? A gente pode olhar na internet, acho que assim, é válido, você pode aprender uma coisa ou outra, mas, cara, é uma coisa muito séria. Sim. Porque se você fizer algo errado, às vezes, né, diferente da sua necessidade, você pode se machucar, você pode piorar a situação. Então, um profissional que sabe o que tá acontecendo com você, ele vai te orientar, ele vai fazer o processo bonitinho pra sua necessidade. Eu lembro que às vezes eu ficava até ansiosa, chegava em casa e falava assim, ai, de novo fiquei fazendo alongamento lá, não treinei nada. E a gente fica meio impaciente. Mas assim, na época, né, que a gente tá passando pelo processo, a gente não sabe quão importante é isso da gente aprender. Quer fazer a base, né? Igual tem a base na psicologia. Exatamente. Mas foi essencial pra mim, assim, hoje em dia, assim, eu digo que eu aprendi mesmo, agora eu sei que tem muita coisa, a gente sempre tem que melhorar, né? Mas hoje em dia, construiu a minha base e eu consigo treinar e eu consegui estruturar o hábito, que é muito importante por conta dessa questão que ela falou, né? A questão da liberdade. Eu pensava muito isso, ficar bonita, ficar torneada, emagrecer e tal. Eu nunca tinha pensado nisso. Caramba, eu vou envelhecer. E aí, como é que vai ser quando eu envelhecer? E a Melissa falou isso pra mim uma vez, eu falei, só cara, bateu a consciência quando a dor apareceu, né? Minha coluna tá reclamando. Exatamente. Eu preciso ver. Hoje em dia eu não sinto nada. Porque é tudo muito corrido, né? Então, assim, as pessoas acabam deixando, vão empurrando. Ai, depois eu faço, deixa mais pra frente. Exatamente. E nem sempre dá pra deixar mais pra frente. E é engraçado, até pela questão da saúde mental, já fazendo uma junção disso, é a falta de prioridade que a gente dá pra gente, né? Sim. Tipo assim, não vou fazer atividade física. Você tem noção que é autocuidado? Que, tipo, isso é um cuidado de si. Eu falo que pra cuidar do outro, você tem que se cuidar primeiro. Sim. Sem você, todo mundo desmorona. Então, assim, ou e é o você... básico, né? É o básico. Ou você, como, né, mãe, pai, enfim, vai lá, se fortalece pra você manter seus filhos ali, todo mundo numa base bem feita. Sim. Ou você desmorona, logo depois vai todo mundo desmoronar. E até mesmo pra criar o hábito, né? A gente também vê muitos adolescentes que não têm o hábito porque os pais não têm. Então, se os pais, desde sempre, levassem pro esporte, pra não sei o quê. Porque a gente vê isso. Às vezes um pai que alguma luta, aí o filho já luta desde pequenininho. Gosta daquilo. Agora, quando os pais não fazem, é difícil também você do nada. Não, meu filho, agora você tem que fazer, uma atividade física. É importante. Mas por que você não faz? Mas isso nunca me foi ensinado. Né? Eu nunca vi o exemplo. Como é que agora do nada eu tenho que fazer atividade física? Normalmente as pessoas fazem o que a gente vê, né? Por exemplo, se eu vejo que você faz uma coisa pra você, eu assimilo que isso é bom. Porque você tá fazendo pra você. Então, a partir do momento que você não faz, você fala pra mim que é bom, calma aí. Mas se você não tá fazendo pra você, como é que você pode me dizer que é bom? Se você deixa pra depois, eu vou deixar também. Até porque, vamos lá, gente. Atividade física é bom quando você tá ali acostumada e tal. Agora, no início é horrível, foi o que ela falou. Você se sente ali, cara, não consigo fazer nada, não pego peso nenhum. Isso. Mas é porque eu... Atleta. Mas assim, a gente tá falando de meros mortais. Nós, meros mortais, tipo assim, a gente começa ali, aí a gente fica, por exemplo, eu conheço pessoas que vão caminhar. Poxa, mas eu não consigo caminhar 10 minutos. Aí já se sente desanimado, porque aí entra essa questão de saúde mental. Mas eu vou desistir. Só que é insistência, né? É ali todo dia, um pouquinho, insistindo. Eu falo, a gente às vezes insiste em coisa ruim, né? Vamos pegar, assim, sei lá, vamos supor, né? Bebida alcoólica, cerveja. Aí você vai começar a beber no início. Muitas pessoas falam, não era bom. Mas eu insisti e eu comecei a gostar da cerveja. Gente, aí é uma coisa, é um gosto que vai te, né, dinheiro, às vezes, se você não lida bem com bebida, vai te prejudicar também, mas nisso as pessoas insistem. Exatamente. Exatamente. Agora, no hábito bom, não. Pô, qual foi, né? Eu falo, você insistiu no negócio. Mas acho que é por isso, é a falta de exemplo, porque normalmente a pessoa que insiste na cerveja é porque os amigos bebem, os parentes bebem. É o ambiente. Então a pessoa olha, pô, se meu pai bebe, fulano bebe, eu vou beber também. Mas é ruim, mas eu vou insistir, as pessoas bebem. Agora, a atividade física nem sempre tem um exemplo. E você, Melissa, o que você teria pra falar pra gente de saúde mental e educação física? Saúde mental e educação física? Cara... O que você vê nos seus alunos, assim? Bom, eu vou falar por mim, né? Eu sou TDAH.
Ontem eu não treinei. Vou começar numa confissão aqui. Ontem eu não treinei. Eu fui dormir meia-noite. Sim. Então, assim, se eu tivesse treinado, eu dormiria 9h30. Linda e plena. Então, pra mim, cara, ou você começa a entender que não é só uma questão de rotina, não é só uma questão de querência, não é só uma questão do longo prazo. É uma questão de fisiologia. Pô, como a Iola falou, se a gente lê Sapiens, por exemplo, cara, é movimento, desde sempre. Sim. Não tem como falar pro seu corpo que ele vai ser sedentário. Ele vai reclamar. Normalmente, pessoas sedentárias sentem mais dores esporádicas, né? Coluna, lombar, não sei o quê, por conta da falta de movimento. Então, assim, é o seu corpo falando, lindo, não vai rolar você ficar parado. A gente se movimentou por bilhões de anos. Você não vai ser o alecrim dourado que você vai ficar parado. Sim. Então, se fisiologicamente já é obrigatório, como que a gente vai, né, tipo, lutar contra isso? É óbvio que você vai ficar ansioso, é óbvio que você, né, seu corpo reclama. Isso é óbvio. Seu humor vai ficar ruim. Sim. Então, assim, basicamente isso. Não só a ansiedade melhora, né, mas a questão do... E eu acho que o esporte, a atividade física, ele também te dá uma resistência à dor mental também. Sim. Desconforto, né? O desconforto, as Porque dificuldades é isso, né? da vida. Aí eu vou pro que ela falou. Na verdade, a gente não sabe treinar. Quando a gente, eu falo isso. Quando a gente não tem um personal, a gente não sabe treinar. Por mais que aqui no Brasil, toda academia tenha lá os professores, mas não é a mesma coisa, eu posso nem... fazer um merchan, já que você tá falando isso? Vou fazer meu merchan. Pode. Eu fiz um infoproduto chamado Movimente-se e ele é exatamente isso. Ele pegou todo o meu mindset dos exercícios, tudo que eu ensinei pra você e pra eu. Sim. Como fazer, como encaixar a escápula, como contrair o abdômen, como ativar o seu corpo inteiro. Sim. Eu ensino no Movimente-se. Então, Porque assim, de forma geral, isso... é exatamente isso. A pessoa pra você faz aprender. errado, essa é a verdade. E aí você vê as pessoas, a pessoa vai na academia, a pessoa não sai suada, a pessoa sai plena, eu fico... Gente, eu não saí assim. Ou ela mexe no celular enquanto faz. Ou ela conversa com o amiguinho enquanto... Cara, o que eu já vi de pessoa fazendo um stiff conversando... Gente, como é que faz um stiff conversando? Não faz, não se estiver fazendo direito. Não dá pra focar em duas coisas ao mesmo tempo. Entendeu? Então, assim... A não ser que seja muito leve e tal, mas aí... Ou fazendo errado, né? Ou fazendo errado. Mas aí Porque por agora que a quanto gente tempo, sabe treinar, né? a gente olha na academia, a gente vê Vocês aquelas julgam coisas que eu assim, sei. meu Deus, às vezes dá Maria era vontade de muito ajudar. julgadora, Maria era muito Às vezes eu quase vou assim, Ela então... ficava assim, Melissa, olha ali, olha. Para, Maria, para. Tô falando sério. Mas não é de maldade, porque a gente Não, sabe porque agora e dá uma agonia. Porque você fica assim, gente, mas tá errado. Pode machucar, pode sei lá o quê. Ou simplesmente não vai dar resultado. Sim. Então a pessoa vai ficar ali uma vida e, poxa, mas eu malho há tantos anos. Aproveitando, né, a gente fez um canal no YouTube, eu e Joyce. E eu peguei a Joyce como um experimento. Sim. E aí, cara, um dos recortes de vídeo que me chamou muita atenção, ela falando isso. Ela falou, eu tô tão frustrada pela quantidade de tempo que eu perdi por não saber treinar. Sim. Porque eu tô, tipo assim, eu tô fazendo isso há 3 anos. Mas 3 anos errado. E é aquilo, né? Disciplina sem direção não serve pra nada. Não serve. Então, assim, você pode estar ali fazendo tudo... Mas se você estiver batendo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, você não vai chegar em lugar nenhum. Sim. Nesses 3 anos que ela estava treinando, ela não viu tanto resultado quanto nos 90 dias que ela começou a treinar certo. Então, tem muita essa questão do direcionamento de um profissional, de você saber fazer. Não é só você fazer o exercício que você acha que é bom pra você. Sim. É você saber executar o exercício também. Sim. Isso que realmente importa. E isso, no final das contas, vai definir o que vai ser o seu resultado. Se você vai ter resultado ou não. Ou se você vai só gastar tempo da sua vida. Sim. E sem acompanhamento é muito difícil, né? Assim, por mais que eu... Porque, por exemplo, acho que nos Estados Unidos não tem isso de ter profissional na academia pra ajudar. A pessoa meio que fica sozinha. Aqui não. Aqui tem. Mas ainda assim... Não, assim, a não ser que a pessoa procure por conta própria também, né? Que tem gente que também tem uma facilidade. Mas, por exemplo, uma pessoa que não é uma coisa que eu tenho facilidade, não é algo que eu tenho interesse pra eu ficar lendo e pesquisando sobre. Sim. É uma questão da dificuldade também de consciência corporal. E aí, como é que faz? Não faz, a não ser que você tenha alguém ali do lado pra ajudar. Hoje em dia a gente ainda tem internet pra facilitar. Mas ainda assim, não é a mesma coisa. Ainda assim. Agora, vamos lá, último ponto. Eula, hoje em dia, qual a maior parte do público que te procura? Assim, são jovens, são pessoas já com algum laudo? Como é que funciona isso?
Então, eu diria que a faixa etária é mais ou menos assim, vamos botar aí dos 20 até os 30 e poucos, né? Algumas pessoas já vêm já com diagnóstico, algumas pessoas são diagnosticadas no processo da terapia, e como eu falei, algumas pessoas estão fazendo terapia também, não por conta de diagnóstico nem nada, mas por conta da questão de autoconhecimento, alguma questão da vida, assim, de performance mesmo. Algumas pessoas, né, tipo até atletas mesmo, vai ter um campeonato, vai competir, alguma coisa, tá procurando saber lidar melhor com aquilo ali, aí vão pegar prova, né, pessoas que têm provas que vão fazer concursos, pessoas que estão passando por términos de relacionamentos, então assim, são várias questões, né, não necessariamente essa questão que vai precisar ser mais protocolada, que tem um diagnóstico, que tem que seguir um passo a passo, tudo certinho, ou que precisa, né, descobrir o diagnóstico. Sim. Então eu diria que é mais ou menos isso, essa faixa etária, tem algumas pessoas mais jovens, alguns adolescentes também. Já aconteceu de mãe chegar lá e jogar um adolescente, tipo, você tem que fazer e a criança não querer? A terapia? Já aconteceu já. Pequenininho também, na época quando eu atendia mais criança, né? Isso também poderia acontecer e tudo mais. Mas assim, tem que tomar muito cuidado com isso também, acho que fica de alerta, né? Às vezes os pais não estão sabendo lidar com os filhos, né? E é um assunto meio polêmico, sim, mas é verdade. E aí acaba o quê? A criança é direcionada para terapia, como se tivesse alguma coisa de errada com a criança, né? E aí, na verdade, quando tá precisando ali de uma terapia, às vezes a pessoa ou o casal, né? Às sim, vezes tem um problema dentro do relacionamento que tá respingando totalmente na criança. Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar muito bem também antes de mandar... É o que a gente tava falando, né? Os pais, eles têm que olhar o redor, o ambiente. Como é que tá o ambiente de casa dessa criança? O que está acontecendo dentro da casa dessa criança? Por que a criança está apresentando um determinado comportamento, né? Sim. Então, são perguntas que a gente tem que fazer antes de enviar uma criança para terapia, porque a criança, ela vem ao mundo uma folhinha em branco, e aí os ambientes vão escrevendo nessa folhinha. O primeiro ambiente que escreve nessa folhinha em branco é o ambiente familiar. Então, acredito muito que, às vezes, algumas resistências das crianças, né, podem também surgir, adolescentes também, né, podem surgir disso. Às vezes, a coisa em casa não tá legal, às vezes tem alguma questão com os pais que tá respingando, e é óbvio, né? Ou até mesmo questão de criação. Então, a gente tem que sempre se questionar. Será que meu filho precisa mesmo fazer terapia? Será que tem outras coisas que estão acontecendo? Né? Que a criança é empurrada para aquilo ali, goela abaixo para ela. E não realmente, resolve, né? Exatamente. Não vai adiantar. Exatamente. Costumo até falar que o trabalho com a criança, com o adolescente, às vezes ele é muito mais complexo. É como se você estivesse ali fazendo uma calçada na rua, sabe? Aí vem um cachorrinho, pisa, e você tem que depois passar de novo, porque você manda a criança, né, pra casa, e aí tá tudo confuso, bagunçado em casa, né? Até exemplo, às vezes, meu filho mexe muito no celular, e eu pergunto, e você? Você mexe muito no celular? Eu mexo à noite quando chego do trabalho, mas você conversa com seu filho? Você fala, não, eu fico lá me distraindo, não sei o que. E aí, entende? Tipo, não tem essa conexão, e que é cobrar do filho, que a gente tá falando da educação física também, né? Poxa, você tem que fazer atividade física, mas, pai, você não faz. Sim. Eu não vejo, né? Às vezes você até piada, fala assim, você tá barrigudo, não tá fazendo nada, tá, né? Então, tudo mais assim. Então, a criança, ela tá ali dentro daquele ambiente. Isso influencia nela. Então, acho que, assim, é uma reflexão importante pra gente pensar um pouquinho sobre isso também, né? Se realmente tem essa necessidade da criança, sim, né? E você, Melissa, qual o público que mais te procura hoje? Aos 30 a mais, graças a Deus, obrigada, Senhor. Porque acho que lá no meu Insta, eu já bato muito na tecla do atividade é pra sempre, é uma coisa que você vai pegar sua responsabilidade, você vai fazer. Então, eu acho que não é um discurso pra crianças e adolescentes ainda, entendeu? Acho que... E não é um discurso pra quem só quer estética também. Eu acho que o discurso pra adolescentes é pegar... E aí, vamos ficar maromba pra pegar gatinha? Entendeu? Esse vai direto pra... Mas o meu discurso nunca foi esse, né? Eu sou da prevenção, elas me conhecem há muito tempo, sabe? Eu sou muito da prevenção, eu não gosto de tratamento, eu prefiro, gente, vamos fazer pra prevenir do que remediar. E eu acho que o fato do meu discurso ser sempre assim, vamos cuidar pra... chegar mais longe, chegar mais forte, tá com corpo de verão no inverno. Sim. Então, assim, graças a Deus é a galera que já tá com o cérebro formado. Né? O cérebro formado depois de 26. É os 25, né? Então, mais ou menos. Então, é a galera que me procura porque já entendeu isso. Já tem maturidade, já né? tem. Tem os vídeos que você posta lá da senhora. É muito legal. A coisa mais fofa do mundo, gente. Não aguento. Mas, assim, adoro trabalhar com idoso também, né? Porque, apesar das pessoas acharem que tem que ter paciência, tem que ter paciência. Mas vocês não têm noção do que é uma
um idoso falando que não conseguia fazer uma coisa antes e agora tá fazendo por causa de você. Porra. Não conseguia sentar, não conseguia isso, não conseguia aquilo. Eu fico muito feliz porque eu tava falando isso com o irmão da avó ontem. A gente começou na esteira na velocidade 1.8. Hoje em dia a gente tá na 3.4. Da casa dela até a academia, a gente fazia em 15 minutos. Hoje em dia a gente faz em 7. Sim. Então, assim, são parâmetros que, obviamente, ninguém está vendo, mas eu estou avaliando o tempo todo. Sim. E aí a gente consegue ver o quanto a atividade física importa. Sim. Pô, isso pra mim é o que faz o meu coração vibrar, assim. Então, eu sempre vou bater nas teclas da galera 30 a mais, porque não tenho como fazer um discurso desse pra galera 30 a menos, que é uma galera que não se importa ainda com isso, porque não pesou ainda, entendeu? E tá tudo bem. Sim. A maior parte não teve a dorzinha de coluna, não teve um desconforto. Ainda tá tranquilo, entendeu? Então, quando chegar nos 30 a mais, ele fala, opa, Melissa é boa nisso, né, menina? É verdade. É onde eu acho que o meu discurso e a minha faixa etária se encaixa. Sim. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, por terem vindo aqui. Se quiserem vir de novo, tá? O convite tá aberto. Só Acho que precisa, né? Porque, assim, tem bastante coisa ainda pra falar dentro desses assuntos e tudo mais. Acho que seria interessante da gente combinar, assim. Acho que com certeza a Melissa tem mais coisa pra falar também. Gente, tá gravado, elas vão voltar. Agora não tem como fugir. Vamos voltar. Muito obrigada. Foi um prazer, te agradeço. E muito obrigada a todos que assistiram. Tchau. Tchau.